A pergunta que me foi feita para contribuir à distância nesse primeiro encontro digital de Geografia fora da sala de aula tem a ver com as práticas dos professores fora da sala de aula. E ao longo desses meus 30 anos de ensino, de magistério, algumas práticas foram fora de sala de aula, foram sendo aprimoradas, outras foram sendo abandonadas, algumas dificuldades impediram a continuidade de algumas práticas muito interessantes. De toda forma, eu escolhi para compartilhar com vocês hoje uma prática recente, né, que foi uma transformação daquilo que eu fazia no início, que era uma aula de campo. Então, no início, eu saía para campo, ainda saio, né, hoje com os alunos, mas isso tem sido menos importante, outras possibilidades têm se apresentado. E naquele formato, né, saímos com ônibus, paramos em alguns pontos, ou vamos para outra cidade, né, convidamos pessoas dessa cidade para interagir, explicar coisas para os alunos. E, do ponto de vista, né, do marco de onde a minha experiência vem, é sobretudo das disciplinas ligadas à compreensão da cidade. Isso facilita muito qualquer trabalho de campo, porque qualquer cidade é um local propício e interessante para a gente aplicar aquilo que se discute do ponto de vista teórico em sala de aula. Então, tive várias experiências de saída de campo, algumas relacionadas a pequenos trajetos dentro da cidade onde vivemos, outras trajetos distantes, viajando para outras cidades e fazendo aula de campo. Todas essas experiências foram sempre muito boas, muito enriquecedoras. Elas são transformadoras no sentido de que os alunos se deparam com uma nova realidade, né? Elas são produtivas, né? Elas valem mais do que muitas horas de conversa dentro da sala de aula. No entanto, elas têm alguns limites, né? Os limites da preocupação com a operacionalização dessa aula de campo, os limites ligados à segurança, né? Os limites ligados à organização e à intensidade que é passar alguns dias fora, né, da sua cidade sede, com vários alunos, né, na sua maioria, claro, jovens. Então, isso resulta numa preocupação que me fez, ao longo do tempo, optar por não fazer esse formato de aula de campo. E nos últimos 4, 5 anos, ministrando a disciplina de Geografia Urbana na Universidade Federal do Paraná, e tendo em vista que essa disciplina, por uma série de modificações no currículo, teve uma transformação na sua carga horária e passou a ser semestral e com 5 horas aulas por semana, eu comecei a pensar numa possibilidade, e com aula prática, né, incluída na sua carga horária, me ocorreu a possibilidade de criar uma outra dinâmica que favorecesse a saída dos alunos, o contato com a realidade e principalmente que favorecesse a troca entre o que nós trabalhamos em sala de aula e aquilo que se coloca na realidade. E aí eu inventei, baseada, né, numa série de observações que se faziam em outros lugares, uma prática chamada Desafios Urbanos, né? Então, na disciplina Geografia Urbana, ao longo dos últimos anos, os alunos têm se submetido, têm trabalhado, têm exercitado uma prática chamada Desafios Urbanos. O que são os desafios urbanos? Eu diria que é uma espécie, mas é uma espécie de gincana, né, que faz com que os alunos saiam, tenham algumas pistas, né, que são dadas por mim, organizadas por mim, e que saiam a campo na cidade. No caso especificamente nós estamos em Curitiba, portanto, né, a prática deles é em Curitiba, que saiam para resolver os desafios propostos. Então, uma série de desafios foram colocados ao longo do tempo e eles têm um grau de dificuldade crescente ao longo do semestre. Normalmente, eu trabalho com 4 ou 5 desafios por semestre. Por quê? Porque é uma atividade que requer um tempo de preparação meu, né, em relação aos desafios propostos, um tempo de saída dos alunos a campo para responder esse desafio, um tempo de elaboração da resposta e de apresentação dessa resposta.
né, dos resultados encontrados. É importante também ressaltar que o resultado, a resposta estar certa ou errada, é o menos relevante. Muitos desafios eu propus imaginando uma resposta e os alunos me trouxeram uma outra resposta, que não estava errada. Era apenas um olhar que eu não tinha tido sobre aquela questão. Então, acho que ao propor um desafio, mais do que estar certo ou estar errado, o relevante é o envolvimento dos grupos para resolver e trazer para a sala de aula uma resposta. Então, antes de dar alguns exemplos, né, como é que funciona? Então, nós temos aí um conjunto de alguns desafios, dependendo do semestre e, sobretudo, dependendo da ajuda que eu tenho com a inserção de alunos, principalmente do mestrado e do doutorado, como desenvolvendo a disciplina prática docência. Isso é fundamental. Desenvolver essa atividade no cotidiano da disciplina sem uma ajuda externa, né, no caso específico aí dos alunos do mestrado e doutorado, é muito difícil. Então, nós preparamos os desafios, lançamos os desafios numa aula, os alunos têm cerca de 15 dias para trabalhar e responder esse desafio. Ele é entregue num formato pré-definido, com número de caracteres e alguns elementos que são fundamentais, como, por exemplo, uma foto do grupo no lugar, objeto, né, da investigação. Isso é fundamental para tentar, né, motivá-los a efetivamente ir ao campo, porque hoje com o Google algumas das questões colocadas poderiam ser desenvolvidas sem a necessidade de ir presencialmente ao campo. E depois disso eles têm que necessariamente vincular a resposta ao desafio a elementos teóricos, conceituais. Isso é fundamental. Então, a busca de artigos, livros, revistas que possam ajudar, né, a situar a problemática analisada. E, finalmente, eles me entregam um desafio. Eu tenho uma semana, eu e os alunos que trabalham na prática docência, temos uma semana, em média, para avaliar, ler, né? E na aula seguinte os desafios são apresentados, né, normalmente com o uso de um PowerPoint, né, demonstrando aquilo que foi feito. E depois a gente tem algumas discussões sobre isso. Então, a complexidade dos desafios vai sendo alterada. Normalmente nós começamos com uma questão muito básica, né, de ir a algum lugar, ver alguma coisa, né, e depois nós vamos alterando a complexidade não só do ponto de vista do lugar, como também do ponto de vista teórico, né? Então esta é uma das características dos desafios. Então eu vou dar alguns exemplos, né, para que fique bem claro que são distribuídos, né, sobre esses. Aliás, uma outra coisa também importante é que, sim, se estamos falando de uma disciplina, estamos falando de trabalho e de atribuição de notas. Os desafios têm notas crescentes, que variam normalmente de 1, o primeiro desafio normalmente vale 1, num conjunto de 10 pontos. O segundo desafio vale 2 ou 3, quer dizer, isso varia de acordo com quantos desafios estão sendo propostos. Mas o fato é que o primeiro sempre vale menos e o último sempre vale mais. Porque parte do pressuposto que os alunos ao longo do semestre tiveram não só a possibilidade de aprimorar os seus conhecimentos e a sua inserção, né, na resposta ao desafio, como também do ponto de vista de que os desafios vão sendo mais complexos e, portanto, aqueles grupos que efetivamente desenvolvem e chegam até o final terão uma nota maior atribuída aos desafios finais. Então, por exemplo, né, eu vou mostrar, né, alguns exemplos de desafios que nós colocamos ao longo dos anos. Outra coisa também importante é que os desafios vão se transformando ao longo dos anos, né? Eles não são o mesmo de um ano para o outro. Por quê? Porque a cidade é dinâmica, né, e coisas acontecem, né, e novos temas são inseridos, outros são retirados e assim por diante. Então, um exemplo assim, bastante pontual de um desafio de uns 4 anos atrás, né, que nós trabalhamos com os alunos, era o seguinte: posicionando-se na passagem de pedestres, no ponto mais alto do elevado do viaduto do Colorado, de costas para a rodoferroviária, à sua frente vislumbra-se uma paisagem urbana. Identifique essa paisagem e seus elementos característicos. Então esse é um desafio simples, que requer apenas que o grupo vá até o lugar, se posicione onde está sendo identificado, né, ou solicitado, e olhe. Olhe e tire conclusões sobre o que está vendo. Então esse é um desafio bastante elementar, bastante simples, né, e que
representa, né, um dos exemplos do que nós trabalhamos. Um outro também nessa linha, né, é um que se formulou da seguinte forma: identifique a construção existente na esquina da Avenida Luiz Xavier com a Rua Voluntários da Pátria. Caracterize sua importância histórica e quanto ao seu uso ao longo do tempo. Aqui nós estamos falando de uma construção que foi o primeiro prédio de concreto armado de Curitiba e, portanto, a ideia é que os alunos olhem, identifiquem e pesquisem sobre a origem desse prédio. Faltou dizer que no anterior, sobre o Viaduto Colorado, a paisagem que se observa ali é uma paisagem industrial do início do século XX, né? Marcada por símbolos da indústria naquele momento histórico, que são absolutamente visíveis no espaço urbano e diferentes das outras paisagens que nós vemos hoje. E assim, né, outros exemplos poderiam ser dados de desafios, né, com um grau de complexidade mais simples. Num grau seguinte de complexidade, né, e também inserindo algumas tarefas, né, essa é a proposta do desafio, eu diria que nós temos a seguinte: percorra as imediações das ruas Dr. Blaise Zornig e Anne Frank. Identifique as atividades predominantes, discorra sobre sua formação e sobre o conceito mais adequado para a apreensão teórica do que ocorre. Então, aqui novamente, né, os alunos são motivados a irem até o local, a observarem o que existe nessas ruas e a buscarem, né, um lastro teórico sobre isso. E assim uma série delas, né, uma série de desafios. Um outro exemplo, percorra a Avenida Anita Garibaldi nas imediações onde ela se transforma em Avenida Francisco Krieger. Problematiza acerca da realidade urbano-metropolitana encontrada. Então, nesse caso, nós estamos falando da passagem entre Curitiba e Almirante Tamandaré, né? E a ideia é fazer com que os alunos observem que esta passagem, né, que essa transformação, ela é meramente legal, né, porque, na realidade, há uma continuidade da vida urbana e uma continuidade das construções, enfim, não há uma ruptura. Isso para que a gente insira o tema metropolitano. Então, eu diria que resultado... Bom, é claro, nós temos, em média, né, também do ponto de vista operacional, cerca de... depende do número da turma, mas nós variamos entre 7 e 10 grupos de desafios por semestre letivo. Isso significa dizer que cada grupo tem em torno de... varia de 3 a 5 componentes, né? Dependendo da turma, nós vamos ter mais ou menos desafios colocados no primeiro, né, definidos e colocados ao longo do semestre. O que eu tenho observado como resultado do ponto de vista de mudanças de prática, né, de leitura da realidade ao longo desses anos que essa atividade tem sido proposta? Primeiro, um grande envolvimento dos alunos. Nós tivemos casos de grupos que, para demonstrar que efetivamente foram, né, naquele momento que no texto final nós temos um padrão, um formulário pré-estabelecido, né, que solicita uma fotografia do grupo. Tem muitos grupos que vão lá e colocam uma fotografia com o jornal do dia, né, de fato para mostrar que foram, né, que se dedicaram a essa atividade. Então isso é bastante relevante porque mostra o envolvimento dos alunos. Uma outra coisa bastante relevante nessa atividade também é que ela independe da minha presença. Eu não estou com eles em campo, né? Eles vão sozinhos. Eles vão na medida em que tenham disponibilidade, né? Nós trabalhamos com alunos tanto no curso diurno quanto no curso noturno. Isso significa que não é possível estabelecer um horário definido, né, para a realização dessa atividade. Como, por exemplo, uma saída de campo formal, né, com ônibus e tal, nós temos um horário predefinido. No caso dos desafios urbanos, não. Os alunos se organizam, né, há uma auto-organização do grupo, e depois nós discutimos em sala de aula o retorno dessa atividade. É claro que também uma coisa super importante é que eles não estão soltos, né, eles vão... Primeiro, a ideia é sempre a seguinte: uma vez lançado o desafio, até a aula seguinte, portanto até a semana seguinte, eles têm a possibilidade de não se sentir à vontade, de não ter conseguido, né, de discutir, portanto, comigo a possibilidade
de caminho, quer dizer, estamos no caminho certo, não estamos no caminho certo. Uma outra coisa fundamental que eu tenho percebido é que muitos se lançam, né, numa atividade muito enriquecedora de pesquisa e de complementação dos textos e do desafio para muito além do que eu esperava. Então, é claro, como todas as turmas, né, como todas as pessoas, nós temos resultados que são aquém do esperado, a minoria, e resultados que vão muito além do esperado, a grande maioria. Né, e que se envolve mesmo num processo de pesquisa, né, de busca de novas informações sobre aquele tema. E para finalizar, um outro componente também que eu considero muito importante dos desafios urbanos é que há um momento de trazer para a sala de aula e de organizar a apresentação. Isso significa, não é, que há também a prática daquilo que é fundamental para aqueles que serão professores, que é a apresentação dos seus resultados, num tempo previamente definido e com recursos didáticos também previamente definidos pelo grupo. Então, me parece que essa atividade ela se coloca como uma atividade bastante completa. Né? Uma questão é lançada, essa questão é investigada não só do ponto de vista teórico, que é fundamental e obrigatório, mas também do ponto de vista prático, é fundamental e obrigatório que os grupos se desloquem até o local, necessariamente não todo o grupo, né? Nós sabemos que há sempre uma divisão de trabalhos, mas algumas pessoas de fato se deslocam até aquele local. Depois esse grupo se reúne para preparar o trabalho final e finalmente para apresentar o trabalho final. Há casos não exitosos, né? Nós percebemos aí claramente a dificuldade de alguns alunos no trabalho em grupo. E isso sempre acontece. Né? Então, não é desejável, mas acontece em algumas vezes, o remanejamento de pessoas de grupos, o encerramento de um grupo, né? e a junção a um outro. Então, isso são coisas que o professor vai ter que saber sempre administrar, que fazem parte do trabalho do cotidiano de sala de aula. De toda forma, me parece que é uma atividade bastante importante e motivadora. Né? Motivadora por quê? Porque ela exige o sair da sala de aula e isto retroalimenta o que se discute em sala de aula. Então, o que eu fui fazendo ao longo do tempo para adequar melhor e aproveitar melhor essas experiências? Começamos a pensar nos desafios que tivessem relação direta com conteúdos desenvolvidos ao longo do semestre. Então, no último ano de aplicação, esta foi a intenção, né? Fazer com que, em determinados momentos de discussão, os desafios funcionassem como os exemplos, que ao invés de eu colocar os exemplos como professora, os alunos é que me trazem esses exemplos, né? Para a gente discutir uma série de questões que se relacionam à cidade. Uma das experiências mais interessantes, sem dúvida alguma, dos desafios que foi feita na primeira leva de desafios, há uns 4 ou 5 anos atrás, foi o último desafio, era a produção de um vídeo, de uma mídia, né, de um produto multimídia sobre um tema. E nós tínhamos vários temas. E essa atividade, em particular, foi uma das que mais motivou os alunos, porque eles puderam se expandir tanto do ponto de vista da busca de imagens, né, da captação de imagens nas ruas, de entrevistas e gravação de entrevistas com pessoas nas ruas, quanto principalmente de se aproximar de certas temáticas que são sempre muito distantes da realidade do cotidiano da maior parte dos alunos. Por exemplo, nunca vou me esquecer de um grupo que fez um trabalho com moradores de rua. Esse era o tema. E foi entrevistar os moradores de rua. Né? Enfim, isso significou uma inserção, né, naquele momento na problemática dos moradores de rua. Um outro grupo trabalhou com os catadores de material reciclável e algumas pessoas do grupo, né, se dedicaram a acompanhar os catadores em alguns trajetos. Então me parece que isto é o exemplo mais cabal, né, da necessidade de que os alunos saiam de sala de aula, que essa saída, né, essa busca de outras informações, de contato com a realidade é fundamental para retroalimentar aquilo que se está trabalhando em sala de aula, e isto transforma os alunos e transforma o professor, porque a cada momento a realidade é muito dinâmica. Né? Então, eu posso dizer também que ao longo desses anos, alguns desafios permanecem os mesmos, né, do ponto de vista da formulação deles,
mas sempre nós temos novidades, surpresas, né, em relação a como aquilo foi organizado e a como aquilo foi observado. Um outro desafio também muito interessante que me faz sempre, né, que eu me lembro sempre dele, foi um desafio que eu transformei em 2 anos seguidos. Um ano era o mapeamento dos banheiros públicos no centro de Curitiba. No ano seguinte, eu, ao invés de pedir um mapeamento, eu já identifiquei um banheiro público no centro de Curitiba. O grupo tinha que ir até esse banheiro. E, por outro lado, tinha também que visitar o banheiro de um dos shopping centers mais sofisticados da capital e fazer uma análise, não é, do banheiro. Então, não só do banheiro como um local de absoluta necessidade primeira para todo mundo, mas das diferenças que cercam, né, o banheiro público, o banheiro dentro de um shopping center. O banheiro público que é taxado, né, há uma taxa, e as várias alternativas que se colocam, né, para o uso, as estratégias desenvolvidas pelas pessoas para o uso de banheiros onde não existem banheiros públicos, né? Então isso significa, são coisas simples, e esse caso do banheiro em particular, ele tinha uma vinculação teórica muito importante com um texto que nós lemos também sempre, do Mike Davis, o livro Planeta Favela, e num capítulo específico desse livro, o Mike Davis faz uma análise sobre o banheiro como uma estratégia, os banheiros privados, né, como uma estratégia também de impor uma determinada lógica capitalista aos países subdesenvolvidos. E como em alguns lugares desse planeta é absolutamente impossível se pagar pelo uso do banheiro e todos os constrangimentos que isso causa. Então, esse, né, foi um exemplo bastante simples, até de certa forma pitoresco, né, procurar banheiros no âmbito da disciplina de geografia urbana, mas que projetam os alunos para a realidade, né, e que eu reputo isso de uma importância fundamental, né, para o seu processo de formação. Então, nesse caso, né, voltando aqui a algumas questões que foram formuladas, né, eu diria que a aula de campo transforma professor e aluno, mas ela transforma sobretudo o aluno, porque, né, ele é projetado numa realidade e nem sempre é assim. Muitas vezes ele passa por ali todos os dias, mas não desenvolveu o olhar sobre um tema, sobre uma questão específica de interesse, no nosso caso específico da geografia urbana, que está ali latente, né? Então acho que isto é fundamental e ele é transformador. As vantagens de uma aula de campo, né, elas são muitas, né? Elas são muitas exatamente porque ela rompe a barreira da teoria, mas ela retroalimenta e modifica a teoria. Então acho que não é uma dicotomia, né? Aula de campo de um lado, aula teórico de outro. Há uma junção entre essas duas possibilidades, e só assim é que a gente consegue efetivamente mostrar o valor da disciplina, né, o valor da geografia e a possibilidade de diferentes olhares, né, que essa disciplina nos proporciona. E vejam, eu estou falando apenas a partir da ótica da geografia urbana, né, e nós sabemos que a geografia é uma ciência subdividida em diversas especialidades, e em cada uma delas o trabalho de campo é fundamental, né? Então acho que era esse o depoimento que eu queria deixar, compartilhar com os participantes desse primeiro encontro, né, digital, sobre a geografia fora da sala de aula. Dizer que, embora nós tenhamos uma série de questões que às vezes nos desmotivam, né, a propor atividades externas, sobretudo aqueles que atuam nas escolas do ensino fundamental e médio, né, nós estamos falando aí de acesso a veículos, né, da liberação do dia de trabalho, das outras disciplinas envolvidas, né, mas me parece que a geografia tem, nessa perspectiva de se projetar para fora da sala de aula como uma das suas características fundamentais, que não pode ser deixada de lado e tem que ser exercitada, né, para que os alunos, né, compreendam de forma mais evidente a realidade e para que isso permita também a melhor compreensão da teoria, né? Então, sem sair a campo, sem observar a realidade, as teorias ficam, na sua maior parte das vezes, vazias de sentido. Então, me parece que, né, essa é uma iniciativa extremamente interessante e espero que venham outros encontros e num grau de complexidade crescente também, para que a gente possa ir discutindo, né,
a sofisticação dessas técnicas de trabalho de campo e não uma coisa tão simples como essa que eu relatei para vocês, intitulada Desafios Urbanos. Obrigada.